Utilidade pública. Você não foi criado, você foi lançado. Como uma pedra atirada no abismo, como um grito perdido no vazio, como uma lágrima que cai sem testemunhas. Ninguém lhe perguntou se queria existir. Ninguém consultou sua vontade antes de arrancá-lo do nada absoluto e jogá-lo nesta prisão de carne, ossos e consciência torturada. O nascimento não é o milagre que nos venderam nas histórias açucaradas da cultura. É o crime original, o pecado primordial que você não cometeu, mas pelo qual pagará até o último suspiro. É o primeiro golpe de uma existência que será do primeiro vagido ao último estertor, uma sucessão interminável de feridas abertas na alma humana. Observe o momento exato do nascimento. Uma criança é arrancada violentamente do útero materno, do único lugar onde conheceu algo próximo à paz. O primeiro ato de sua vida é gritar. Por quê? Porque já sabe, instintivamente, que algo terrivelmente errado aconteceu. Aquele grito não é celebração, é lamento. É o primeiro protesto contra a existência forçada, o primeiro não que ecoa no mundo como uma profecia sombria. Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda, compreendeu isso há 2500 anos. Ele chamou de dukkha, a primeira das 4 nobres verdades que sustentam todo o edifício do pensamento budista. Dukkha não é apenas sofrimento. É a natureza insatisfatória da existência. Nascer é sofrer. Viver é sofrer. Envelhecer é sofrer. Morrer é sofrer. E entre esses marcos inevitáveis, cada momento da existência é permeado por uma insatisfação fundamental, uma dor que nunca cessa completamente. Mas o budismo vai além. Não é apenas esta vida que é sofrimento, é o próprio ato de renascer que perpetua o tormento. O samsara, o ciclo infinito de nascimentos e mortes, não é uma jornada de evolução espiritual como romantizam os ocidentais. É uma roda de tortura cósmica, onde cada nascimento é uma nova sentença de sofrimento, uma nova oportunidade para a dor se manifestar em formas cada vez mais sofisticadas. Os sábios dos Upanishads sabiam. No momento em que você nasce como indivíduo, você esquece o ser. Você cai na ilusão da separação, na mentira da identidade, no engano fatal que você é alguém distinto do todo. Mas essa individualização é precisamente o problema. Você não é. Você nunca foi. Você é apenas uma onda temporária no oceano da consciência universal, uma perturbação momentânea na superfície lisa do absoluto. Antes de nascer, você era Brahman, puro, indivisível, eterno. Depois de nascer, você se tornou Jiva, limitado, mortal, condenado ao sofrimento. A individualização é a queda original, muito anterior ao mito cristão de Adão e Eva. É a queda metafísica que acontece toda vez que a consciência universal se fragmenta em consciências individuais. Arthur Schopenhauer, o filósofo que teve a coragem de olhar a existência sem os óculos cor-de-rosa do otimismo, observou com a frieza de um anatomista da alma: a vida oscila entre a dor e o tédio, e o nascimento é o bilhete de entrada para este espetáculo grotesco. Você não comprou esse bilhete. Você não escolheu assistir a essa peça trágica. Ele foi enfiado em suas mãos por uma força cega, que não conhece piedade, não conhece compaixão, não conhece arrependimento. Essa força, Schopenhauer a chamou de vontade, com V maiúsculo, para distingui-la das nossas pequenas vontades individuais. A vontade é a coisa em si por trás de todos os fenômenos, a energia fundamental que move o universo. Mas ela não é divina, não é sábia, não é benevolente. Ela é simplesmente vontade de existir.
vontade de perpetuar-se, vontade cega e irracional que usa todos os seres vivos como instrumentos da sua própria continuação. O taoísmo antigo compreendeu a tragédia metafísica com uma clareza cristalina. Nascer é sair do Tao, é cair no mundo das formas, é entrar na dualidade onde tudo que existe é imperfeito, incompleto, destinado ao sofrimento e à dissolução. Lao Tzu escreveu sobre o estado anterior ao nascimento como estado de perfeição absoluta, o Wu-Wei, o não fazer, a ação sem ação, a existência sem existência. Antes de nascer, você estava em casa. Você era o próprio Tao, indivisível da fonte de todas as coisas. Depois de nascer, você se tornou um exilado eterno, condenado a vagar pelo mundo das 10.000 coisas, buscando desesperadamente um retorno à unidade original que perdeu no momento da concepção. Zhuangzi, o segundo grande mestre taoísta, contou a parábola do homem que sonhava ser borboleta. Ao acordar, ele não sabia se era um homem que havia sonhado ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser homem. Essa confusão ontológica é precisamente a condição de todo ser nascido. Você não sabe mais quem é você, porque o nascimento te jogou num mundo de ilusões, onde a identidade é apenas um sonho dentro de outro sonho. O nascimento é o primeiro passo para fora da realidade e para dentro da ilusão. É o momento em que a consciência pura se entrega à Maya, a ilusão cósmica que faz você acreditar que este mundo de formas e separações é real. Mas ele não é. É apenas um espetáculo de sombras projetado na parede da caverna platônica. E você foi forçado a entrar nessa caverna no momento em que nasceu. A vontade não pergunta, a vontade não negocia, a vontade não pede licença, a vontade simplesmente quer. E você é um instrumento temporário dessa vontade cega, surda, muda e implacável que move o cosmos inteiro como uma máquina de tortura infinitamente sofisticada. Você pensa que vive? Você apenas sobrevive. Você pensa que escolhe? Você apenas obedece aos comandos de uma força que não conhece razão, não conhece moral, não conhece limites, não conhece compaixão. A vontade quer se perpetuar, e você é apenas uma ferramenta descartável nessa máquina cósmica de reprodução e sofrimento. Pare um momento e observe sua própria existência com honestidade brutal. Quantas das suas decisões são realmente suas? O desejo de comer quando sente fome, esse desejo nasceu em você ou foi programado em você pela necessidade biológica de manter o corpo funcionando? O impulso sexual que o atormenta, essa é sua escolha consciente ou é a vontade da espécie usando seu corpo como veículo para sua própria perpetuação? O medo da morte que o paralisa, a necessidade de dormir que o subjuga, a sede que o domina, a necessidade de respirar que o escraviza, nada disso nasceu em você. Tudo isso foi plantado em você pela vontade que usa seu corpo como hospedeiro e sua consciência como fantoche. Você é uma marionete cósmico dançando conforme a música de uma força que não tem rosto, não tem nome, não tem piedade. Schopenhauer revelou a verdade mais brutal sobre a condição humana. Nós não somos os autores de nossos desejos. Nós somos os escravos de nossos desejos. Cada vontade individual é apenas uma manifestação da vontade universal. Cada desejo pessoal é apenas um reflexo microscópico da fome cósmica que devora eternamente a si mesma. Você não quis nascer. Ninguém quer. Ninguém jamais quis. O impulso à vida não é seu. É da vontade que habita você como um parasita metafísico. Ela quer continuar e você é forçado a carregá-la como Atlas foi forçado a carregar o mundo nos ombros. Mas ao menos Atlas sabia qual era seu fardo. Você carrega a vontade sem nem mesmo saber que ela existe. Observe os outros seres humanos ao seu redor.
Observe como eles correm desesperadamente atrás de objetivos que não escolheram, como perseguem sonhos que foram implantados neles, como sacrificam sua paz interior por conquistas que não os satisfazem. Todos eles são soldados inconscientes de uma guerra que não declararam, lutando por uma causa que não compreendem, servindo a um general que nunca viram. A reprodução humana é o exemplo mais claro desta escravidão. As pessoas acreditam que querem filhos, que o amor parental é uma escolha consciente, que a família é uma decisão racional. Mas observe mais de perto. O impulso reprodutivo é a própria vontade se manifestando através dos corpos humanos. Os pais não escolhem ter filhos, eles são escolhidos pela vontade para serem instrumentos de sua perpetuação. E então eles trazem ao mundo novos seres que sofrerão como eles sofreram, que desejarão como eles desejaram, que morrerão como eles morrerão. Cada nascimento é um novo soldado recrutado para o exército da vontade. Cada bebê que nasce é uma nova vítima da máquina cósmica que transforma consciência em sofrimento. No Oriente, chamam isso de karma. Mas não se deixe enganar pelas romantizações espirituais ocidentais. Karma não é justiça cósmica. Karma não é evolução espiritual. Karma não é oportunidade de crescimento. Karma é dívida existencial. Karma é a conta que você paga por ter existido uma vez, por ter desejado, por ter participado do jogo cósmico da vontade. Você reencarna não porque evoluiu, mas porque ainda deve algo à vontade. Você nasce de novo porque não conseguiu parar de querer na vida anterior. Cada nascimento é uma cobrança. Cada vida é uma prestação dessa dívida impagável que você contraiu simplesmente por ter existido uma vez. O sistema de castas hindu, em sua brutalidade honesta, revela essa verdade. Você nasce na posição social que merece, baseado em suas ações passadas. Mas o que isso realmente significa? Significa que sua posição atual no mundo é uma punição por crimes que você não se lembra de ter cometido. Você é julgado por um tribunal que não viu, condenado por leis que não conhece, sentenciado por juízes que não têm rosto. E a sentença é sempre a mesma. Continue existindo, continue sofrendo, continue desejando, continue sendo usado pela vontade até que você aprenda a parar de querer completamente. A tradição tibetana do Bardo Todal, o famoso livro dos mortos tibetano, descreve com detalhes assustadores o processo de renascimento. Quando você morre, sua consciência não vai para o céu ou para o inferno. Ela entra num estado intermediário chamado bardo, onde é bombardeada por visões aterrorizantes e oportunidades de libertação. Mas a maioria das consciências, dominadas pelo medo e pelo desejo, escolhe renascer. Elas veem casais fazendo sexo e sentem atração ou repulsão, e essa emoção as puxa de volta para o mundo físico. Elas renascem não por escolha nobre, mas por fraqueza, por incapacidade de suportar a vastidão da liberdade absoluta. Você não foi criado por amor divino. Você foi manufaturado pela vontade como uma peça de reposição na máquina cósmica. Você não tem propósito individual. Você apenas tem função: perpetuar a vontade, alimentar a máquina, manter o ciclo funcionando. Milagre da vida, presente divino, dom sagrado da existência. Você é especial, sua vida tem propósito. Deus tem um plano para você. Mentiras. Mentiras doces como morfina injetada diretamente nas veias da consciência para anestesiar a dor insuportável de estar vivo.
Mentiras necessárias como o ar que respiramos, porque sem elas, a humanidade inteira se jogaria de penhascos em massa numa revolta desesperada contra a existência forçada. A sociedade embala o nascimento em romantismo porque precisa que você se reproduza, que você perpetue o ciclo, que você alimente a máquina social com novos trabalhadores, novos consumidores, novos soldados, novos contribuintes. Toda criança que nasce é uma nova vítima do engano coletivo, mais alguém que será jogado na arena gladiatorial da existência para lutar contra a dor, a doença, a velhice e a morte, enquanto a multidão aplaude e grita: "Que espetáculo maravilhoso!" Mas olhem ao redor com olhos despidos de ilusão. Onde está o milagre? Na criança que nasce com defeitos genéticos e passará a vida inteira lutando contra um corpo que atrai? No jovem que desenvolve depressão aos 15 anos e contempla o suicídio como a única saída para uma dor que não consegue nem mesmo nomear? No adulto que trabalha 40 anos numa profissão que odeia para sustentar uma família que não o compreende? Na velhice que rouba a dignidade antes de roubar a vida, deixando o ser humano como um fantasma de si mesmo? Onde está o presente divino no câncer que devora as células? Onde está o dom sagrado na demência que apaga as memórias? Onde está o milagre na pobreza que esmaga o espírito? Onde está a bênção na solidão que corrói a alma? Onde está o plano divino no acidente que paralisa o corpo? Onde está o propósito na guerra que mutila as crianças? A cultura oferece anestésicos sofisticados para essas perguntas incômodas. Religião, propósito, família, sucesso, realização pessoal, crescimento espiritual, evolução da consciência. Drogas conceituais meticulosamente desenvolvidas para que você não perceba que está numa prisão sem paredes, numa sentença sem crime, numa punição sem fim. A religião é talvez o anestésico mais poderoso já inventado. Ela promete que o sofrimento desta vida será compensado numa vida futura, que existe um plano divino por trás de toda dor, que Deus permite o sofrimento porque nos ama e quer nos ensinar alguma coisa, que a vida é uma prova, um teste, uma oportunidade de crescimento espiritual. Mas observe a lógica perversa dessa proposição. Um Deus onipotente e benevolente cria seres conscientes apenas para fazê-los sofrer, alegando que esse sofrimento é necessário para o crescimento deles. É como um pai que quebra as pernas do filho e depois espera gratidão, porque a experiência de curar os ossos tornará o menino mais forte. Se Deus é onipotente, ele poderia criar seres já evoluídos, sem necessidade de sofrimento? Se ele escolhe não fazer isso, então o sofrimento não é um meio para um fim, é o próprio fim. Deus, se existe, é um sádico cósmico que se alimenta da dor de suas criaturas. A espiritualidade moderna, com seu verniz psicologizado e suas promessas de realização pessoal, é o ópio mais refinado da atualidade. Você veio aqui para aprender. Sua alma escolheu esta experiência. Tudo acontece por uma razão. Você atraiu isso para a sua vida. Esta dor é necessária para a sua evolução. Mentiras compassivas para encobrir uma verdade insuportável. Você foi jogado aqui sem razão, sem propósito, sem escolha, sem consulta prévia. Você é um acidente cósmico numa escala de tempo que torna sua existência menos significativa que um piscar de olhos. Você é um arranjo temporário de átomos que ganhou consciência por acaso e agora sofre por estar consciente de sua própria insignificância. Os antigos gnósticos, aqueles hereges cristãos que foram perseguidos pela igreja primitiva,
conheciam uma versão da verdade que era perigosa demais para ser preservada. Para eles, o nascimento não é criação, é queda. O mundo material não foi criado por um Deus benevolente. Foi criado por um demiurgo malévolo que aprisiona as centelhas divinas em corpos mortais. Você não desceu à Terra para evoluir. Você caiu no mundo material como punição por ter perdido a conexão com o pleroma, o reino da luz pura. Seu corpo é uma prisão. Sua vida é um exílio. Sua morte é apenas uma transferência de uma cela para outra. Essa versão gnóstica do cristianismo foi eliminada porque era perigosa demais. Uma religião que ensina que a existência é uma punição, que o mundo é uma prisão, que o corpo é uma limitação, essa religião não serve aos propósitos de controle social. É muito mais útil ensinar que a vida é um presente, que o sofrimento é educativo, que a submissão é virtude. Mas observe os frutos dessa mentira cultural. Observe como as pessoas se tornam desesperadas quando não conseguem encontrar propósito em suas vidas. Observe como elas se sentem culpadas quando não conseguem ser gratas pela dádiva da existência. Observe como elas se torturam tentando encontrar significado em experiências que são intrinsecamente desprovidas de significado. Se a vida fosse realmente um dom, ninguém rezaria para morrer. Se existir fosse uma bênção, os hospitais psiquiátricos não estariam lotados de pessoas que não conseguem suportar o peso da consciência. Se nascer fosse um milagre, as taxas de suicídio não aumentariam ano após ano nos países mais desenvolvidos. A verdade é que a vida só se torna suportável quando você para de tentar encontrar significado nela. Quando você aceita que não há propósito, não há plano, não há razão, não há recompensa futura. Quando você compreende que a existência é apenas um acidente cósmico temporário e que toda tentativa de encontrar sentido é uma forma de auto-engano. Mas essa verdade é insuportável para a maioria das pessoas. Por isso elas se agarram às mentiras culturais como náufragos se agarram a destroços. Por isso, elas defendem com unhas e dentes as ilusões que tornam a vida tolerável. Por isso, elas atacam ferozmente qualquer um que ouse sugerir que o rei está nu. Moksha, Nirvana, Wu Wei, negação da vontade. 4 palavras de 4 tradições diferentes apontando para a mesma verdade libertadora que a humanidade descobriu independentemente em várias épocas e lugares. A única paz real está na não existência. O único céu verdadeiro é não ter que nascer de novo. Mas não se confundam, não se trata simplesmente de morrer. A morte é apenas uma pausa entre nascimentos, um intermédio entre atos da mesma peça trágica. A morte do corpo não liberta a consciência, apenas a transfere para outro estado de existência, outro ciclo de sofrimento, outra oportunidade para a vontade se manifestar através de novas formas. Trata-se de algo muito mais radical e muito mais difícil: parar de querer nascer. Parar de desejar existir, parar de alimentar a vontade que força a consciência a se manifestar em formas individuais. Trata-se de uma morte em vida, de uma extinção voluntária do eu que ainda habita um corpo vivo. O hinduísmo chama isso de moksha, a liberação final do ciclo de reencarnações conhecido como samsara. Mas não se deixe enganar pelas interpretações otimistas que fazem moksha parecer uma forma de evolução espiritual ou união com o divino. Moksha é literalmente libertação. Libertação da obrigação de existir, libertação da maldição da consciência individual, libertação da prisão da forma. Os Upanishads são brutalmente honestos sobre isso. Moksha não é encontrar sua verdadeira identidade, é descobrir que você nunca teve uma identidade verdadeira.
não é realizar seu potencial divino, é compreender que você nunca foi realmente você. Não é evolução, é dissolução. Não é ascensão, é extinção. O Diva, a alma individual, não se torna Brahman. O Diva descobre que nunca foi nada além de uma ilusão temporária na superfície de Brahman. É como uma onda que descobre que nunca foi nada além de água. A onda não se torna oceano. A onda para de existir como onda e só resta o oceano que sempre esteve lá. Adi Shankara, o maior filósofo da tradição Advaita Vedanta, explicou isso com uma clareza que deve ter aterrorizado seus contemporâneos. A liberação não é ganhar algo que você não tinha. É perder algo que você nunca deveria ter tido. É perder a ilusão de ser alguém separado do todo. O processo de moksha é um processo de subtração, não de adição. Você não ganha conhecimento, você perde ignorância. Você não desenvolve poderes, você abandona a ilusão de ser poderoso. Você não se torna iluminado, você para de estar iludido. Você não encontra Deus, você para de procurar por algo que estava sempre presente. O budismo é ainda mais radical em sua honestidade. Nirvana significa literalmente extinção, como quando você sopra uma vela e a chama se extingue. O que se extingue? O eu, a identidade pessoal, o sentido de ser alguém separado, a chama da consciência individual que queima alimentada pelo combustível do desejo. Buda nunca prometeu imortalidade, ele prometeu o fim da imortalidade forçada. Ele nunca prometeu uma vida melhor, ele prometeu o fim da obrigação de viver. Ele nunca prometeu realização pessoal, ele prometeu o fim da pessoa que busca a realização. As 4 nobres verdades do budismo são um diagnóstico médico da condição existencial humana. A vida é sofrimento, o sofrimento é causado pelo desejo, o sofrimento pode acabar e existe um caminho para acabar com o sofrimento. Mas o caminho não leva à felicidade, leva à ausência de infelicidade. Não leva à satisfação, leva à ausência de insatisfação. Não leva à vida plena, leva à ausência de vida. O nobre caminho óctuplo é um manual de instruções para o suicídio espiritual. Cada passo é um passo para fora da existência individual. Cada prática é uma prática de negação da vontade. Cada meditação é um ensaio para a extinção final. Os monges budistas que praticam verdadeiramente não estão buscando iluminação no sentido ocidental. Estão praticando para morrer. Não morrer fisicamente, mas morrer psicologicamente. Morrer espiritualmente. Morrer como indivíduos separados. Eles estão aprendendo a não renascer a cada momento, a não alimentar os processos mentais que criam a ilusão do eu. O taoísmo fala do wu-wei, a ação do não agir, o fazer do não fazer. Mas o Wei não é passividade. É a arte suprema de existir sem resistência, de viver sem apego, de respirar sem se agarrar à respiração. É a habilidade de estar presente no mundo sem pertencer ao mundo. É fazer uso da vida sem se deixar usar pela vida através do desejo. Lao Tzu escreveu sobre o sábio que age sem agir, ensina sem falar, beneficia sem possuir. Este é o portrato de alguém que já morreu em vida, alguém que continua funcionando no mundo, mas não está mais investido no mundo. Alguém que parou de nascer a cada momento, mesmo continuando a existir fisicamente. Zhuangzi levou essa filosofia ao extremo lógico. Ele celebrou a morte da sua esposa com tambores e cantos porque compreendeu que ela havia finalmente se libertado da obrigação de manter uma forma fixa. Para ele, lamentar a morte era como lamentar que alguém tinha finalmente acordado de um pesadelo. Arthur Schopenhauer, influenciado profundamente pelo pensamento oriental, chamou isso de negação da vontade. O momento em que você para de servir à força que te trouxe ao mundo e escolhe a resistência suprema. Não a resistência através da ação,
mas através da inação. Não a resistência através da luta, mas através da rendição. Não a resistência através da afirmação, mas através da negação. Para Schopenhauer, o santo, seja ele cristão, budista, hindu ou de qualquer outra tradição, é simplesmente alguém que descobriu como parar de querer, como viver sem desejar, como existir sem afirmar a existência, como respirar sem se agarrar à respiração. Essa é a sabedoria mais difícil de aceitar. A liberdade suprema não é conseguir o que você quer. A liberdade suprema é não querer mais nada. Não é realizar seus sonhos, é parar de sonhar. Não é encontrar sua verdadeira vocação, é descobrir que você nunca foi chamado para coisa nenhuma. Viver como quem está de saída, respirar como quem se despede, amar como quem não voltará, trabalhar como quem não tem interesse no resultado, falar como quem não tem nada a provar, escutar como quem não tem nada a ganhar, existir como quem já não existe, o silêncio como resistência, a indiferença como sabedoria, a paz como rebelião contra a vontade que exige que você continue querendo, continue lutando, continue sofrendo. Você não pediu para nascer. Ninguém pediu. Ninguém assinou um contrato cósmico concordando em vir ao mundo. Ninguém foi consultado sobre suas preferências antes de ser jogado nesta experiência que chamamos de vida. Você foi convocado para uma guerra que não declarou, alistado para um exército que não escolheu, enviado para lutar numa batalha cujo propósito desconhece. Mas há uma diferença crucial entre a convocação militar e a convocação existencial. Do exército você pode desertar. Da vida, você pode se recusar a continuar participando, mesmo continuando fisicamente presente. Você pode se recusar a continuar nascendo, porque nascer não acontece apenas uma vez. Nascer acontece a cada momento. A cada respiração, você escolhe continuar existindo. A cada pensamento, você escolhe continuar sendo alguém. A cada desejo, você escolhe continuar alimentando a vontade que usa seu corpo como hospedeiro. A cada esperança, você escolhe continuar acreditando na mentira de que a existência vale a pena. Mas você pode parar. Pode escolher não nascer neste momento. Pode escolher não renascer neste desejo. Pode escolher não ressuscitar nesta esperança. Pode escolher a resistência silenciosa de quem compreendeu o engano e se recusa a continuar participando. Rejeitar a vida como ela é não é pessimismo, é clareza. Não é depressão, é lucidez. Não é desespero, é sabedoria. Não é doença mental, é saúde espiritual. Não é fracasso, é a única vitória possível num jogo que foi armado contra você desde o começo. A cultura patologiza essa rejeição porque precisa que você continue participando. Precisa que você continue produzindo, consumindo, reproduzindo, pagando impostos, votando, comprando, vendendo, competindo, lutando. Se muitas pessoas descobrissem que podem simplesmente se recusar a jogar o jogo, todo o sistema social entraria em colapso. Por isso, a recusa existencial é diagnosticada como depressão e tratada com medicamentos. Por isso, a negação da vontade é interpretada como doença e combatida com terapia. Por isso, a liberdade suprema é confundida com patologia e suprimida com internações. A sociedade não pode permitir que você descubra que existe uma saída. Mas a saída não é o suicídio físico. O suicídio físico é apenas uma mudança de endereço cósmico. Você mata o corpo, mas a consciência que estava aprisionada nele simplesmente migra para outro estado de existência. Pode ser melhor ou pior que este, mas ainda é existência. Ainda é a vontade se manifestando através de formas, mesmo que formas mais sutis. A verdadeira saída é o suicídio espiritual.
É matar o eu, sem matar o corpo. É extinguir a identidade pessoal enquanto mantém o organismo funcionando. É como um computador que continua ligado, mas com todos os programas desinstalados. A máquina funciona, mas não executa mais nenhuma tarefa. Isso não é possível? Pergunte aos místicos verdadeiros de todas as tradições. Pergunte aos santos que perderam completamente o senso de identidade pessoal, mas continuaram caminhando pela terra. Pergunte aos sábios que alcançaram a liberdade absoluta vivendo em corpos mortais. Pergunte aos iluminados que descobriram como morrer em vida. Ramana Maharshi, o sábio indiano do século XX, experimentou isso aos 16 anos. Ele estava deitado quando foi tomado por um medo intenso da morte. Em vez de fugir do medo, ele decidiu investigá-lo profundamente. Deitou-se como se estivesse morto e perguntou: quem está morrendo? O que é que morre? O corpo morre, mas quem sou eu? Naquela investigação radical, o jovem Ramana descobriu que não havia ninguém para morrer. O eu que ele pensava ser era apenas uma coleção de pensamentos, memórias e sensações sem substância real. Quando ele parou de se identificar com esses fenômenos mentais, o que restou não foi o vazio, foi a plenitude absoluta de não ser ninguém em particular. Ele passou o resto da vida nesse estado de morte em vida, respondendo às perguntas dos visitantes, não como Ramana, mas como a consciência pura, que observa todos os Ramanas aparecerem e desaparecerem. Quando as pessoas perguntavam quem ele era, ele respondia: eu sou. Não, eu sou Ramana, ou eu sou um sábio, ou eu sou iluminado. Apenas eu sou. A consciência pura, sem conteúdo, sem identidade, sem história. O G. Krishnamurti, outro sábio indiano ainda mais radical, chamou sua experiência de calamidade, em vez de iluminação. Para ele, o que aconteceu não foi uma conquista espiritual, mas uma catástrofe existencial, a morte completa de tudo que ele pensava ser. Ele descreveu isso como a explosão de uma bomba atômica na estrutura do pensamento. Depois dessa calamidade, o Gé continuou vivendo, mas não havia mais ninguém lá dentro. O corpo funcionava, as palavras saíam da boca, as interações sociais aconteciam, mas não havia mais um eu experimentando qualquer coisa. Era como se o piloto tivesse abandonado o avião, mas o avião continuasse voando no piloto automático. Quando perguntavam ao G como alcançar o mesmo estado, ele respondia com brutalidade: você não pode. E se pudesse, não gostaria, porque isso que você chama de você tem que morrer completamente. E morte é morte, não há volta. Esses não são casos isolados. Toda tradição espiritual genuína tem registros de pessoas que descobriram como parar de existir como indivíduos separados. No Zen, chamam isso de grande morte. No sufismo, falam de faná, a extinção do eu em Alá. No cristianismo místico, descrevem a noite darka da alma, que precede a união com o divino. Mas em todos os casos, o que precede a liberdade é a morte total da identidade pessoal. Não uma morte simbólica, não a morte metafórica, uma morte real, completa, irreversível de tudo que você pensa ser. A maioria das pessoas recua diante dessa possibilidade. Preferem continuar sofrendo como indivíduos a desaparecer como indivíduos. Preferem manter a dor a perder a identidade. Preferem ser alguém infeliz a não ser ninguém em paz. E isso é compreensível. O ego, essa construção mental que você chama de eu, é programado para sobreviver a qualquer custo. Ele prefere o sofrimento extremo à extinção completa. Prefere uma existência torturada ao desaparecimento completo,
O ego é como um parasita que mata o hospedeiro antes de aceitar morrer. Mas para aqueles poucos que têm coragem suficiente para enfrentar a morte total da identidade, existe uma liberdade que transcende qualquer coisa que possa ser imaginada ou descrita. Não é uma liberdade pessoal, é a liberdade da ausência de pessoa. Não é uma experiência de liberdade, é a liberdade da ausência de experienciador. Não é algo que você ganha, é algo que você para de perder quando para de existir para perdê-lo. Essa liberdade não pode ser ensinada, porque não há ninguém lá para aprendê-la. Não pode ser praticada, porque não há ninguém lá para praticá-la. Não pode ser conquistada, porque não há ninguém lá para conquistá-la. Ela simplesmente acontece quando todas as condições que sustentam a ilusão da individualidade se desfazem. E essas condições se desfazem quando você para de alimentá-las. Quando você para de reforçar a identidade pessoal através de pensamentos, memórias, projeções, expectativas, medos, esperanças, desejos, aversões. Quando você para de nascer psicologicamente a cada momento. Isso não significa que você precisa parar de funcionar no mundo. Significa que você funciona no mundo sem estar investido no mundo, como um ator que interpreta um papel sem se identificar com o personagem, como um sonhador que sonha sem acreditar no sonho, como uma onda que continua sendo onda sabendo que é apenas água. A liberdade última não é fazer o que quiser. A liberdade última é não ter mais que querer. Não é conseguir o que deseja, é não ter mais desejos que precisem ser satisfeitos. Não é controlar sua vida, é não ter mais uma vida que precise ser controlada. Você pode parar de alimentar a máquina, pode parar de servir à vontade, pode escolher a resistência silenciosa de quem compreendeu o engano e se recusa a continuar participando. Não através da ação, mas através da inação. Não através da luta, mas através da rendição. Não através da afirmação, mas através da negação. Não é preciso morrer fisicamente. É preciso parar de nascer psicologicamente. A cada momento, a cada respiração, a cada pensamento, você pode escolher não nascer de novo naquele desejo, naquela ilusão, naquela esperança que só traz mais sofrimento. O nascimento é ruído, a morte é silêncio. Entre um e outro, você pode escolher a quietude de quem já não pertence mais a este mundo, mesmo estando nele. Pode escolher a paz de quem já não tem mais nada a perder, porque já perdeu tudo o que era possível perder. Arthur Schopenhauer, esse anatomista implacável da condição humana, deixou escrito com a clareza de um epitáfio: se os homens fossem trazidos à vida por um ato da razão, ninguém aceitaria esse presente. Mas vocês não foram trazidos à vida por um ato da razão. Vocês foram trazidos à vida por um ato da vontade cega. A razão chegou depois, como uma luz acesa numa casa que já estava pegando fogo. E agora vocês podem usar essa razão para fazer o que a vontade nunca fez: escolher. Podem escolher continuar alimentando o fogo ou podem escolher apagá-lo. Podem escolher continuar nascendo ou podem escolher parar de renascer. Podem escolher continuar sendo alguém ou podem escolher descobrir o que resta quando não há mais ninguém lá. Você não escolheu nascer, mas pode escolher não renascer. Pode escolher a morte em vida. Pode escolher a extinção voluntária da ilusão de ser alguém separado do todo.
Pode escolher a paz que não depende de circunstâncias, a liberdade que não depende de condições, a felicidade que não depende de objetos, porque você pode escolher não ser mais ninguém que precise de paz, liberdade ou felicidade. Pode escolher o silêncio absoluto, onde nenhuma pergunta precisa mais ser respondida, porque não há mais ninguém lá para fazer perguntas. Aqui é vontade cega, onde a verdade não pede licença, a ilusão morre e a realidade sangra.